Senhoras e senhores, boa noite. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados e microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat. Ao final, o Dr. Rides fará as perguntas ao palestrante. O presidente Dr. Alexandre Fante, a vice-presidente doutora Daniela Pagliuca, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, tenho a grande honra de recebê-los para a palestra Habeas Corpus em sede de transgressão disciplinar militar. Esse evento foi organizado pela Comissão de Direito Militar, coordenada pelo presidente Dr. Rides de Paula Ferreira, e a Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente doutora Marta Voltas. E agora estaremos fazendo a leitura do nosso palestrante, do currículo do nosso palestrante convidado desta noite. O nosso palestrante é o Dr. Allan Kardec. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pela PUC de Minas Gerais e em Direito Público pela Faculdade Legale. Foi secretário da Gestão da Câmara Municipal de Santos durante o mês de janeiro de 2020 e terceiro sargento no Exército Brasileiro, tendo participado de diversas operações militares de alto relevo entre 2011 e 2019. É presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Santos e assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Condecorado com as medalhas Barrett pelo Exército Brasileiro e São Paulo e o direito à força e medalha MMDC pela instituição MMDC. O nosso mediador, Dr. Rides de Paula Ferreira, é advogado. Dr. Rides, criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC, Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto Damásio de Jesus, presidente da Comissão do Direito Militar da OAB de Santo Amaro. E agora passo a palavra ao presidente da OAB de Santo Amaro, o Dr. Alexandre Fante Correia, para a abertura do evento. Obrigado, Marcos, aí pela apresentação, pela leitura do currículo dos nossos palestrantes da noite. Eu gostaria antes de ver se a Marta tem algum recado, alguma informação para nos passar aqui nesta noite, antes de começarmos nosso evento. Marta, gostaria de fazer uso da palavra. Obrigada, boa noite, doutor Fante. Não, eu só tenho convocar para as palestras que vão ter essa semana, né? Amanhã teremos uma palestra sobre direito internacional, às 19 horas. Na quarta-feira, direito de família, madrasta ou padrasto. E temos 2 cursos com vagas abertas, curso de violência doméstica e uma de BPC de previdenciário. Então, estamos no Instagram, tem todas as informações, tá bom? E é isso, bem-vindos. Obrigada, doutor Rides, doutor Allan Kardec, doutor Fante, tem mais. Então, agradeço, Marta, aí pelos recados. Então, não percam, né, amanhã as nossas palestras. Amanhã, dia 8, temos dia 9 também. Não deixem de baixar o aplicativo da subseção de Santo Amaro, onde vocês encontrarão todos os eventos e poderão realizar as suas inscrições de igual maneira, utilizando este aplicativo que tornou a subseção de Santo Amaro a subseção na palma da sua mão. Então, feito esses recados, esses agradecimentos, eu volto aqui para o cronograma normal, agradecendo ao Rides, né, pela organização da palestra, ao Marcos Antônio por fazer essa abertura, ao doutor Allan Kardec, aí da nossa co-irmã subseção de Santos, na qual eu já deixo aqui o nosso abraço, o nosso carinho por essa subseção tão importante como a subseção de Santos, a cidade que eu amo, do time que eu torço. Então, eu sempre que tenho oportunidade, faço esse registro aí à nossa querida subseção de Santos. Agradecer aos presidentes de comissão que estão prestigiando o nosso evento hoje, Luiz Andrade, da Comissão de Direito Imobiliário, a Dione Lima, da Comissão de Assistência Judiciária aqui da subseção de Santo Amaro,
e vou fazendo aqui, na pessoa de vocês, o agradecimento a todos os colegas que estão aqui, ansiosos para ouvirem esse tema tão importante, que será ministrado esta noite pelos nossos palestrantes, Dr. Allan Kardec e Dr. Rides. Então, feito essas considerações, essas homenagens e esses recados, eu passo aqui a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Allan Kardec, para que ele inicie aí a sua apresentação. Então, doutor Allan, muito obrigado pela presença mais uma vez, e a palavra está com você. Doutor Alexandre Fante, presidente da subseção de Santo Amaro, doutora Daniela Pagliuca, vice-presidente também da comissão da subseção de Santo Amaro, na figura de quem cumprimento todos os inscritos nesta subseção tão ativa, e transmito também os cumprimentos do meu presidente, Dr. Rafael Meirelles, aqui da subseção de Santos, a toda a mesa diretora e também aos inscritos. Não posso deixar de cumprimentar também a doutora Marta Voltas, da Comissão de Cultura, e o meu querido presidente, Dr. Rides de Paula, que ombreia comigo os trabalhos de Comissão de Direito Militar, um ativo e combativo atuante desse direito tão especializado. Também ombreia comigo na APAMIL, que é a Associação Paulista dos Advogados Militaristas, alguém que eu tenho a honra de poder observar os trabalhos. Esteve comigo por ocasião do 2º Congresso de Direito Militar, que foi realizado na Unimes, aqui na cidade de Santos, e que deu uma palestra espetacular, diga-se de passagem. Então, eu me sinto muito grato, muito honrado por este convite, e vamos tecer alguns comentários sobre o habeas corpus em sede de transgressão disciplinar militar. Bom, então, para quem não é muito afeto do direito disciplinar, a ideia de habeas corpus é justamente porque no mundo militar há possibilidade de restrição da liberdade na tutela disciplinar, na tutela que visa garantir a eficiência do serviço público muito especializado que é o militar. Mas, antes de falar um pouco sobre essa peculiaridade do direito militar, eu acho importante a gente relembrar um pouco da importância do próprio instrumento, do próprio remédio constitucional do habeas corpus. Então, natural que o acadêmico do direito, todo mundo que formou em direito, ouviu muito falar sobre o habeas corpus. E não é um instituto recente, não é nenhuma inovação jurídica moderna. O habeas corpus, na verdade, ele data, inclusive, dos códigos justinianos, ele vem da época de Roma, e ali dizia-se, naquele latim escorreito, né, interdictum de libero homem exhibendo. Era, na verdade, para apresentar o preso. É claro que a aplicação do habeas corpus ela foi ganhando peso ao longo do tempo, ao longo de suas aparições históricas. Ele, como remédio propriamente dito, ele vem depois lá no século XIII, por ocasião da Magna Carta, do João Sem Terra, e vai saltando o imperioso transcurso do tempo. Quando chega no Brasil, chega incluso no Código de Processo Criminal da época, ainda no século XIX, vai avançando, e é curioso notar que desde a Constituição Imperialista de 1824, nós já tínhamos a figura do habeas corpus e já tínhamos apontamentos de que, em que pese fosse um instrumento garantista, em que pese fosse um instrumento para tutelar o interesse e a liberdade de locomoção das pessoas, ele tinha lá suas vedações quando se tratava de militares. E isso foi continuando ao curso do tempo. Não foi diferente na Constituição que se formou depois da Revolução
constitucionalista de 32, não foi diferente na época em que se instalou um regime militar no Brasil. Aliás, nessa época, inclusive, foi editado o ato institucional número 5, que inclusive vetou a utilização do habeas corpus em muitos casos. Mas o militar sempre foi um pouco restrito dessa possibilidade. É curioso notar também que no início do século passado... Te amo, cuidado, filho. Não entendi. Teve... no início do século passado, grandes doutrinadores do direito, e eu digo do direito amplo, não do direito militar, sustentavam, inclusive, que o habeas corpus ele podia ser usado para qualquer direito, né? Ele não, o que hoje se tutela, por exemplo, pelo habeas data ou pelo mandado de segurança, já se tutelou pelo habeas corpus. Então, veja que não estamos falando de um instituto qualquer do direito, é um instituto nem secular, é um instituto milenar e de grande importância. Quando chegamos na época da última Constituição, a Constituição de 88, garantista, ela traz no rol de direitos fundamentais, justamente ali no inciso 68, artigo 5º, inciso 68, a nova concepção de habeas corpus, que em verdade não fugiu muito da última Constituição, mas que trouxe ali a possibilidade de habeas corpus tanto o repressivo quanto o preventivo, sempre que estiver ameaçada ou estiver violada a liberdade de locomoção. E é muito seco nessa aplicação, nessa positivação deste instituto. Então, ali dentro do dispositivo constitucional primário em que vai se tratar de habeas corpus, não se coloca nenhuma vedação. É importante também lembrarmos que, por ocasião desta Constituição, preferiu o constituinte originário colocar todo o rol de direito fundamental, né, o artigo 5º, em sua totalidade, com uma garantia pétrea. Aquela cláusula pétrea que nós vamos encontrar, salvo melhor juízo, ali no artigo 60 da Constituição, e que vai dizer ali, em palavras simples, que você não pode pegar nenhum dos direitos que estão elencados no artigo 5º e suprimi-los, né, ou diminuí-los. O que você pode fazer ali, o que o constituinte derivado pode fazer quando muito, beneficiar, ampliar os direitos fundamentais, nunca reduzi-los. Todavia, por força do artigo 142 da Constituição, que hoje está muito em voga esse artigo, na verdade, mas o caput, para falar a verdade, está muito ativo, muito falado ultimamente. Mas então, nesse famigerado artigo 142, que trouxe a existência das Forças Armadas como instituição permanente, ali pautadas nos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, trouxe sua competência, trouxe quais são as prerrogativas desse agente público denominado agora de militar, e trouxe também as suas vedações, as privações que tem que ter o militar. E no seu parágrafo 2º ele traz essa vedação mais específica para o nosso tema de hoje, que é a vedação do habeas corpus em sede de transgressão disciplinar. Então, assim como na administração pública comum, nós temos ali, pelo poder disciplinar, pelo poder hierárquico, que não é exclusivo das Forças Armadas. Veja, nós, nas Forças Armadas, no direito castrense, se enxerga a hierarquia e disciplina como princípio basilar, e ele é muito mais arraigado, né? Se dá primazia à coletividade, né? Se dá primazia à administração. No direito comum, no direito administrativo, sobretudo o disciplinar comum, ele pende um pouco mais para as garantias do direito penal, né? E não há uma exacerbação da hierarquia e da disciplina. Todavia, ele também é regido por essa sistemática que visa, na verdade, em última instância,
tutelar a eficiência da administração pública. Então, um funcionário comum, quando ele falta ao serviço, ora, ele está lesando a eficiência da administração. Tinha que ter um funcionário lá para fazer determinada documentação e etc. Então, pelo poder disciplinar, o chefe hierárquico dele vai aplicar uma advertência, aplicar uma suspensão, aplicar as penalidades ali previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. É muito semelhante o raciocínio quando nós falamos sobre o militar, mas aí é que está, como a missão constitucional do militar é um pouco mais pesada no que tange as atribuições do serviço público, a possibilidade de um militar assim, ter que, inclusive, tombar a própria vida, tutelando o interesse coletivo, o interesse da nação, como a rigidez da tropa é algo essencial para a coesão das operações e etc. Então, por outro lado, a punição também é um pouco mais pesada. E a punição máxima que nós temos hoje, para falar a verdade, é a da privação da liberdade. Então, nós temos também advertências, temos a advertência verbal, a advertência escrita, mas também temos as detenções, as prisões disciplinares. No âmbito da União, isso é permanente. No âmbito das polícias militares, há uma discussão, nós vamos chegar lá. Então, há que se verificar. E é bem interessante, inclusive, a gente falar sobre as punições e essas penalidades mais pesadas para os militares, que, na verdade, o curso da história fez com que elas cada vez mais se abrandassem. É verdade. Dr. Rides não me deixa mentir, lá pelo século passado, pelo início do século passado, e não estou dizendo, doutor Rides, que o senhor presenciou, tá? Não... Mas para o início do século passado, nós tínhamos penas bastante aviltadoras dos direitos fundamentais. Por exemplo, quando se extirpou as penas de agressão, e de fato tinham penas de agressão, penas de chibatadas, além das penas de morte que eram para os crimes. No âmbito disciplinar, nós tínhamos penas de chibatadas, várias. Também tinham penas de diminuição da comida. A praça ficava não podia comer todas as etapas, todas as refeições enquanto estivesse punida. Uma curiosidade sobre a pena de chibatada, ela não podia ser aplicada se o militar tivesse bêbado. O militar entrou bêbado no quartel, início do século passado, tinha que esperar ele ficar sóbrio e depois aplicar as penas de chibatadas, em dobro, né? Então, nós tivemos penas bastante curiosas aí, penas que, inclusive, iam para a parte pecuniária, né, para a esfera do que recebia o militar. Isso foi deixando ao longo do tempo, ali na revolta da Chibata, 1910, nós tivemos um episódio que culminou na extinção na Armada, né, que seria a Marinha, das penas corporais, e foi melhorando, e hoje nós temos esse cenário cuja pena máxima é a restrição da liberdade. Mas a restrição da liberdade é diferente desse poder de punir que tem o Estado, né? E esse poder de punir que tem o Estado, né, que é a tutela penal, é a última ratio regis, que nós chamamos, né, ela é para tutelar outros bens jurídicos. Quando a gente fala de administrativo, o bem jurídico tutelado é a administração, é a eficiência da administração, e no meio militar é mais do que isso, é a hierarquia e a disciplina, né, que vai se traduzir também na efetividade das missões. Então, nós sobrevivemos durante esses anos, sobretudo de quando foi promulgada a Constituição, se perguntando, ora, nós temos um dispositivo que é de direito fundamental, artigo 5º, que amplia os direitos fundamentais e cuja primazia olha para o indivíduo, olha para a pessoa humana e dá essa possibilidade de reclamar constitucionalmente uma privação ilegal da liberdade. A gente fala privação ilegal da liberdade. Ok. De outro ponto, a gente vê a mesma Constituição vedando isso para uma categoria em específico.
E aí, os juristas se dividiram. Os juristas se dividiram em 3 correntes. Nós vamos chegar nessas correntes. Mas o que vemos aqui? Primeiro, é necessário ter uma hermenêutica sistêmica, se não histórica também, mas, sobretudo, sistêmica da Constituição. Nós temos, nesse primeiro ponto, um rol de garantias fundamentais e, de outro ponto, uma especialidade da categoria militar. Existe também no direito público, mas para explicar muita coisa do direito administrativo disciplinar, um conceito chamado regime de sujeição especial. O regime de sujeição especial, ele vai falar, em parcas palavras aqui, de forma muito simples, que existem os administrados comuns, né, todos os cidadãos, aquele rapaz que está no dia a dia, está indo para o trabalho, as pessoas em geral, o particular, né, são os administrados em geral, mas existem administrados que eles estão muito próximos da administração. E a administração, imagina um sistema solar. Quanto mais próximo do Sol, mais quente você está, mais sujeito à ação do Sol você está. A administração pública é o Sol. E as funções públicas que rodeiam a administração Sol, né, elas vão ser mais restritivas das garantias individuais conforme mais próximo se está da administração. Então você veja um pouco mais longe da administração. O preso, ele tem todas as garantias fundamentais? Ora, em tese ele tem, mas a garantia da liberdade de locomoção, ele não é pessoa humana? Não, mas ele tem ela restrita porque ele está cada vez mais próximo da administração. É o que diz o regime de sujeição especial. Isso é idealizado por um alemão no século passado, no início do século passado. Então, você pega o militar, ele dentro dos agentes públicos, ele é um dos que mais está próximo da administração. E por estar próximo do fogo, ele tem as prerrogativas e os direitos fundamentais mitigados, né? Tal como o direito à greve e tudo mais. Então, o regime de sujeição especial é uma das coisas que explica também essa possibilidade de haver a restrição do habeas corpus. Ponto feito, vamos às correntes doutrinárias atuais e mais aceitas. Nós temos uma primeira corrente que é capitaneada por Pedro Lenza, e Pedro Lenza é um constitucionalista muito famoso, é um jurista muito aceito no âmbito do direito constitucional, e para você ver assim, que não é uma corrente que está no afã de ser capitaneada por qualquer um, não, está falando de Pedro Lenza. Pedro Lenza, ele diz que o habeas corpus, no caso do militar, ele não pode ser feito em nenhuma hipótese. Por quê? Ele justifica que, como o constituinte originário, ele tem o poder ilimitado, ou seja, o constituinte originário, ele pode inovar no campo jurídico da forma que ele bem entender. E como o constituinte originário, em 88, assim decidiu que o militar não teria direito de habeas corpus em sede de transgressão disciplinar, então, que devia ser aplicado dessa forma. E não haveria que se fazer uma hermenêutica sistêmica dos conceitos constitucionais. Eu já adianto aos senhores que essa corrente não é a corrente mais aceita. Por outro lado, nós temos a corrente que é a mais aceita, que ela é capitaneada pelo Dr. Jorge César de Assis. Dr. Kids, não me deixa mentir, é um jurista ainda vivo e, assim, que produziu muito no campo científico do direito militar, inclusive do disciplinar militar. E ele vai defender muito bem que há que se fazer, aí sim, uma leitura sistêmica, né, dentro da deontologia militar, dentro do direito constitucional, para dar primazia aos direitos fundamentais e garantir que a persecução administrativa, que assim, a persecução administrativa é como é a persecução penal, está lá em busca da verdade dos fatos.
Então, a persecução administrativa, ela tem que ser pautada pelo devido processo legal. Ela tem que ser pautada pelo princípio da legalidade. Ela tem que ser pautada por todas as normas e garantias processuais. Então, o que ocorre? Também há, como ela é uma corrente intermediária, ela também tem o lado de não aceitação do habeas corpus. Então, nessa interpretação dualista, ele vai dizer, sim, garantimos o direito fundamental, garantimos o devido processo legal. Então, quando, por exemplo, um processo disciplinar está sendo conduzido por uma autoridade incompetente, ele é ilegal, cabe habeas corpus. Quando o processo disciplinar está aplicando uma punição que não existe no regulamento, ele é ilegal, não atenta ao princípio da legalidade. Pode haver o habeas corpus. Quando o militar ele não está tendo o direito ao contraditório e à ampla defesa devidamente, cabe habeas corpus no âmbito disciplinar. Só que o Poder Judiciário, em que pese inafastável para garantir a tutela do devido processo legal, a tutela da legalidade, ele não pode se imiscuir na função administrativa e mudar e deliberadamente alterar o que é de conveniência e oportunidade. O que é conveniência e oportunidade? É aquele binômio que vai compor a discricionariedade. Não tem aquele campo da administração pública que só o administrador público pode preencher, que ele vai olhar para aquela possibilidade e vai falar, olha, tem conveniência, tem oportunidade, logo vamos tomar tal decisão. Ele vai sopesar ali o que ele tiver que sopesar, no caso do disciplinar, as provas, o que é apresentado nos autos. Isso, o Poder Judiciário não pode alterar. Então, por exemplo, falando na prática, né, menos da teoria, o soldado está lá e ele é punido, durante o curso do processo é respeitado, contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, ele é punido com 10 dias. Aí o soldado acha que foi injusto a punição dele, que na verdade ele devia ser punido com menos dias ou não ser punido, porque ele acha que não aconteceu daquela forma, e ele impetra um habeas corpus. O habeas corpus ele não vai ser conhecido. A doutrina majoritária que defende essa corrente vai amparar que ele não seja, que não se possa ter o habeas corpus, e também a jurisprudência massiva do STF, que adotou essa corrente na integralidade. E também vem sendo, não só no âmbito militar, mas no âmbito administrativo disciplinar comum, também vem sendo o posicionamento do STF, e na verdade dos majoritários tribunais. Eles, quando muito, aplicam o princípio da razoabilidade, né, e da proporcionalidade, mas no disciplinar comum. Agora, eles nunca valoram prova novamente. Isso não vai acontecer. Então, essa corrente da qual eu me filio também, né, ela me parece a mais acertada. Só que também nós temos uma outra corrente mais extremista e oriunda de um garantismo extremo. Ela é capitaneada por um jurista chamado José Luiz Dias Campo. É basicamente um vale-tudo. É uma corrente em que vai dar uma primazia tal para os princípios fundamentais e para o inciso 68 do artigo 5º da Constituição, que vai dizer que você pode impetrar habeas corpus, inclusive para rediscutir matéria fática, para falar sobre o mérito administrativo. Só que isso acaba causando uma certa insegurança jurídica para a administração e inviabilidade de a administração exercer a sua função administrativa. E, por fim, reflete o interesse público, né? Aliás, toda a transgressão administrativa, ela reflete no interesse público, e a prevaricação de verificar
a transgressão também reflete no interesse público, que é o que se pretende tutelar. A função administrativa, ela existe para tutelar, em última instância, o interesse público. Então, assim, em âmbito do direito disciplinar, é claro que existem outras correntes que são mais intermediárias a essas, mas as mais relevantes e as mais aplicadas em âmbito doutrinário são essas. Agora, que é aplicado na via fática, nos tribunais, aceito, inclusive, na doutrina, essa corrente do meio, capitaneada por Jorge César de Assis. E nós falei há pouco, no âmbito da Polícia Militar, nós tínhamos também a possibilidade de aplicação de penas restritivas de liberdade, não só as penas comuns de advertência, suspensão e etc. Só que veio aí em 2019 a Lei 13.967, que trouxe a vedação à aplicação de penas privativas de liberdades para policiais militares. Então, veja, no âmbito da União, Exército, Marinha, Aeronáutica, as punições disciplinares nunca deixaram de ser aplicadas, inclusive com restrição de liberdade, inclusive com prisão disciplinar, detenção e etc. No âmbito das polícias militares, aí sim, nós tivemos essa inovação que proibiu. Agora, isso desde 2019, desde que que surgiu essa legislação proibitiva, passaram a ter também questionamentos. Claro, isso é natural no campo democrático, e os questionamentos viraram ação direta de inconstitucionalidade, porque os estados entendiam que era função, na verdade, do governador do estado regular a disciplina dos militares. Como entende a União que regular a disciplina dos militares das Forças Armadas é uma tarefa do presidente da República. Isso tem diversos questionamentos, inclusive da validade do regulamento disciplinar do Exército, porque ele é editado por um decreto de 2002, sendo que ele foi recepcionado pela Constituição como lei ordinária. Então, ora, cabe ao legislador estabelecer o que é punição disciplinar ou cabe ao presidente da República? Esse foi o grande questionamento. No âmbito dos estados também se teve esse questionamento. E, atualmente, aliás, de forma muito recente, já na nossa polícia bandeirante, está voltando a haver, né, já, não me recordo se já está portariado, mas já há a possibilidade de punições disciplinares com privação da liberdade novamente. Então, nesse período anterior, em que não se podia, tinha um questionamento que ficava no ar. Se tem uma lei que diz que não pode ter pena privativa de liberdade, ainda cabe habeas corpus nos tribunais de justiça estaduais, militar estadual, no TJM de São Paulo e no TJM de Minas Gerais? E a resposta é sim. Por quê? O habeas corpus não estava vinculado à existência de uma lei proibitiva, ele está vinculado a uma situação de fato. E se, por exemplo, algum superior hierárquico, vai lá, um comandante de alguma unidade militar, em que pese houvesse uma lei proibindo ele de punir disciplinarmente com privação de liberdade um militar, ele assim o fizesse, percebe que ele ia estar violando o princípio da legalidade? Isto é, em vias fáticas, ele ainda assim estaria privando a liberdade, e com uma ilegalidade muito maior do que antes. Então, continuava cabendo o habeas corpus, e, aliás, ele era muito mais efetivo, porque se antes você tinha que discutir a matéria fática e isso não ia para o Poder Judiciário, ali você só precisava apontar que a punição aplicada foi restritiva de liberdade, porque aí ela já era ilegal, ela já violava o processo legal, já violava a legalidade. Então,
em última análise, não teve grandes alterações nem em âmbito das polícias militares, nem em âmbito das Forças Armadas. O habeas corpus, ele ainda pode ser impetrado, só que dentro dessas condições que nós explanamos. A tutela do STF não tem mudado. No âmbito da União, quando se questiona uma punição disciplinar, esse questionamento ele vai para a Justiça Comum, ele não vai para o STM, ele não vai para a Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União, ela tem uma competência constitucional muito bem delineada, que é a processar e julgar militares que cometeram crime. Então, não se trata de crime, se trata da parte disciplinar, isto é, vai para a Justiça Comum, a Justiça Federal. E todos aqui somos advogados, não tenho o menor pudor de dizer que na Justiça Militar da União é muito difícil de você emplacar, sobretudo no TRF3 aqui, é muito difícil de você emplacar um habeas corpus para transgressão disciplinar, né? Isso acaba, no final das contas, tendo que virar uma ação ordinária de anulação de ato administrativo disciplinar, o que é uma pena e, assim, uma involução da jurisprudência, e acaba, ou então, você acaba tendo que ir até o STF para verificar se o teu habeas corpus vai ser julgado ou não, porque lá, claro, na jurisprudência da Suprema Corte, ele tem essa possibilidade. Em âmbito de polícia militar, esse habeas corpus, ele não é impetrado na Justiça Comum. Aí sim, ele é impetrado no Tribunal de Justiça Militar do Estado. E aí que tem, inclusive, uma Câmara específica para esses assuntos. E o pessoal fala, mas a Justiça Militar é garantista, a Justiça Militar, o pessoal quer ir do disciplinar ser discutido na Justiça Militar, porque o juiz militar da casa, vai ajudar. Não, o doutor Rides de Paula sabe que, na verdade, ficou muito mais difícil você questionar um ato disciplinar quando a competência foi atribuída à Justiça Militar do Estado. A Justiça Militar Comum, ela, até por estar acostumada a lidar com os casos comuns, né? Então, aplicar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, você tinha uma facilidade de demonstrar ali, naquele caso, as ilegalidades e uma aceitação um pouco maior dos princípios que são tidos como um pouco mais garantista. Já na Justiça Militar, isso foi bastante restrito. E essa é parte da nossa luta como advogado, né? Tentar, no mais das vezes, mostrar para o magistrado as ilegalidades patentes. E eu digo, como o doutor Rides de Paula adiantou, eu estive há pouco tempo do outro lado da força, eu atuo muito na esfera disciplinar, sobretudo na União, e a gente sabe que do outro lado da força é muito difícil o entendimento sobre as garantias, o pessoal tende a achar que sempre que você está pleiteando um excesso de garantismo, então se vale dessa parcela que é discricionária para cometer, em verdade, arbitrariedades. O arbitrário, para quem não é muito afeto do direito público, do direito disciplinar, né, se a gente tem o campo, a parcela que cabe à administração pública falar sobre oportunidade e conveniência, o que extrapola esse quadrado da administração pública não é mais discricionário, é arbitrário. E se é arbitrário, é contra o interesse público. E se é contra o interesse público, não pode prevalecer no campo jurídico. Não pode. É claro que nós vemos isso em todas as áreas, né? Em todos os segmentos do direito público. Mas no direito militar é um pouquinho mais difícil, ouso dizer, de combater essas arbitrariedades. Até
porque tudo acaba na primazia do direito, aliás, da hierarquia e da disciplina sobre o militar como indivíduo. Ali se dá a primazia ao coletivo. E, claro, tem sua razão de ser, mas não de forma exacerbada, não de forma irresponsável. Sou um assíduo defensor das prerrogativas do advogado, dos direitos dos militares, né, dos deveres também, mas dos direitos dos militares. E aí eu tenho que puxar a sardinha para o Dr. Rides de Paula, que capitaneando os processos de prerrogativa é excepcional, vem fazendo um trabalho notável aí no âmbito castrense, em que as prerrogativas são aviltadas diuturnamente, a dificuldade, inclusive, de ter acesso a processos. Imagina os doutores que não atuam na justiça militar. Como que a gente consegue explicar para algum doutor que atua no criminal, um doutor que atua no administrativo comum, como que eu posso explicar que você está entrando num quartel e às vezes você não pode entrar para falar com o cliente, às vezes você não pode ter acesso ao processo disciplinar, e às vezes o motivo é porque a pessoa que está conduzindo o processo disciplinar levou para casa o processo. Levou para casa, está de férias, então o processo sai de férias junto com o militar. Isso acontece, isso e outras tantas violações acontecem muito no âmbito disciplinar militar, e o Dr. Rides é excepcional nesse sentido. Bom, doutores, essas foram minhas parcas considerações sobre a possibilidade de habeas corpus no âmbito do direito disciplinar militar. Eu tenho que lançar efusivos agradecimentos a toda a subseção de Santo Amaro, aí presidida pelo Dr. Alexandre Fante, que me recepcionou muito bem aqui, e eu, sempre que for convidado, estarei aqui como soldado em continência para que for necessário. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Obrigado, Alain, aí pela palestra didática, pelo conteúdo. E se algum colega tiver alguma pergunta para fazer para o doutor Alain, pode se manifestar agora, pode abrir o microfone para fazer, para que na sequência a gente já passe a palavra para o nosso doutor Rides. O Jackson, pode falar, Jackson, pode abrir o teu microfone. Senhor, boa noite a todos, parabéns aí pela palestra. A minha pergunta é a seguinte, então, é muito fácil para um militar ser preso, ter a sua liberdade privada? Porque... Assim, pode explicar, desculpe, pode ir. Não, quer completar? Não, eu só ia fazer só um comentário a mais, mas tudo bem, pode explanar. Perfeito. Como havia dito, o militar, ele fica nesse regime de sujeição especial, ele fica muito próximo do sol, o sol que é a administração. Então, a facilidade dele ser punido com restrição de liberdade é muito grande, até porque, normalmente, o processo disciplinar, ele é sumaríssimo. Às vezes, no âmbito da União, por exemplo, nós temos o FATD. O que é o FATD? É o Formulário de Transgressão Disciplinar. Então, uma transgressão comum e um pouco boba que acontece. O militar é pego ali ou com o cabelo fora do padrão ou com o coturno sujo. Ele recebe o FATD. Ele tem 3 dias para apresentar as justificativas dele. Nesses 3 dias, entregou o formulário com as justificativas, via de regra não tem nem instrução. Não tem nem instrução. Ele já vai para a mesa da autoridade competente para o julgamento, e ali é determinado qual será a punição. E às vezes por um corte de cabelo ou por um coturno sujo, ele é punido ali com 5 dias dentro do quartel. Imagina, você ficar 5 dias no teu local de trabalho por conta de um coturno que você correu um pouco e pisou na grama e ficou um pouco sujo. Já vi isso dezenas de vezes, isso acontece. É claro que também, a gente está falando da tutela disciplinar, mas a tutela criminal também não é muito mar de flores para o militar. Não, o
O militar, além de responder pelos crimes que no Código Justiniano ia chamar de ut civilis, né, os crimes comuns, ele também responde pelos ut milis, pelos crimes propriamente militares. Então, você tem, por exemplo, furto de uso. Furto de uso não tem na legislação penal comum. O que é o furto de uso? Já ouviu falar de pegar emprestado sem pedir permissão? É o furto de uso. O camarada vai lá no armário do coleguinha, pega o coturno, usa e devolve no outro dia. Se ele devolveu no outro dia, sem a permissão, furto de uso. É crime militar, não é crime na legislação civil, crime militar. É claro que se ele ficar com o coturno, aí é furto comum, crime nos dois. Mas então, assim, você tem diversas hipóteses. Hoje, por exemplo, eu estava na JMU mais cedo, numa audiência de criminal que aconteceu na Marinha, sobre um crime de libidinagem. O que é o crime de libidinagem? É o crime de praticar atos libidinosos, seja ato sexual ou semelhante, dentro da administração militar. Então, esse crime chamava antigamente de pederastia. Então, olha que interessante. Se você pratica ato libidinoso dentro da administração militar, sendo militar, na qualidade militar, você comete um crime. Se você faz isso num âmbito privado ou como funcionário público fora da administração militar, isso é uma transgressão disciplinar. Você pode ser exonerado, você pode ser suspenso, etc. No meio militar, você faz jus a ser analisado pelo ius puniendi. Você faz jus à tutela máxima do Estado, que é o direito penal militar. É bem curioso como se tutela o mesmo bem jurídico. Se fala que, na verdade, o bem jurídico tutelado é a administração militar. Mas eu, particularmente, sou daqueles que entende que, no caso deste crime em específico, o direito disciplinar dava conta. Então, para resumir muito, sim, é muito fácil o militar ficar preso. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone, senão a gente já passa aqui para o Rides dar sequência aí à nossa programação. Vamos lá, vamos fazer igual leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, Rides, então a palavra está com você, Rides. Muito obrigado mais uma vez, doutor Allan Kardec. Elogios aqui no chat pela didática, pela sua clareza na exposição. E agora vamos lá, Rides, então, dar sequência aqui ao nosso evento. Só desculpe pelo... Claro, vamos lá. Se alguém preferir chamar se não quiser fazer a pergunta agora, e se quiser, fique totalmente à vontade, mas se quiser fazer pela rede social também não há problema nenhum. Eu demoro, mas respondo. Desculpe pela intromissão, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras, senhores. Na verdade, eu faria um agradecimento, né, como eu costumo fazer, porque eu entendo que, como dizia Vitor Hugo, os infelizes são ingratos, mas isso faz parte da infelicidade deles, não da minha. Então, eu sempre tenho que consignar meus agradecimentos. E depois, se sobrar tempo, nós temos aqui pelo menos 15 perguntas, viu, doutor Allan? Excelente. Será uma saraivada aqui de uma Thompson, uma metralhadora alemã. Bom, agradeço ao nosso presidente, doutor Alexandre Fante. Agradeço também à nossa vice-presidente, doutora Daniela Pagliuca. Essa nossa OAB, Santo Amaro, uma gigante que, mesmo durante a pandemia, prontamente se adequou, se adaptou, e, como sempre, pioneira. Naqueles tempos difíceis, retomou as atividades acadêmicas, cursos, palestras, eventos, e até mesmo entrega de carteiras. Antigamente, o pessoal falava, vamos entregar aquela vermelhinha e tal. E, numa solenidade de entrega de carteira, eu ousei cunhar a expressão identidade funcional do profissional advogado. Carteirinha lá no Clube Pinheiros. Nós temos identidade funcional.
temos que ostentá-la com galhardia, com orgulho. Então, foram cursos, palestras, eventos para novos advogados, mesmo de maneira virtual. Agradeço e parabenizo de maneira especial a doutora Marta Voltas, do Cultura, e a todos e todos os coordenadores, hoje presentes de maneira virtual, nesta augusta casa, nas pessoas do doutor Luiz, do Imobiliário, da doutora Dione, né, do Convênio da Defensoria. Outro adendo também, eu sempre digo que mesmo com 26 anos de advocacia criminal e militar, eu faço questão de ser um dos advogados mais ativos na Defensoria Pública. Criminal, júri